Só que, apesar de todo aquele otimismo envolvendo os antigos sócios, os antigos donos da Arezzo e do Grupo Soma, daquela alegria inicial, agora, meus amigos, o Roberto Jatahy, esse cabeludo aqui, o antigo dono do Grupo Soma, e o Alexandre Birman, antigo dono da Arezzo, eles estão se bicando. Por quê? Inventaram de mexer na estrutura de negócios da companhia. Aí alguns não gostaram. Quem foi que não gostou aqui? Olha só, todo mundo sorridente, agora acho que o sorriso não tá assim tão largo não. Então aconteceu, olha, vamos entender primeiro a estrutura da companhia. No conselho de administração, que é quem toma os rumos aqui, quer dizer, quem administra a empresa, você tem o presidente, que não faz parte nem do Grupo Soma e nem da Arezzo, é um presidente independente, que é a Silva de Souza Leão Vanderlei, e nós temos tanto o Alexandre Birman como o Roberto Jatahy como membros efetivos, mas não são presidentes. E na diretoria, o que é que nós temos? O diretor-presidente é o Alexandre Birman, e o Roberto Jatahy é um diretor sem designação específica. Então, quem decide, na teoria, os rumos da companhia é o Alexandre Birman. Então aí já pode se bicar, né? Porque um pode não concordar do jeito que o outro tá levando os rumos da companhia. Esse é o Alexandre e esse é o Roberto Jatahy. Aqui é da Arezzo e aqui era do Grupo Soma. Então o que aconteceu, meus amigos? Lá em abril ocorreu uma mudança. A divisão de moda feminina, ele foi lá pro cabeludo, o Roberto Jatahy. E ele reassumiu também como CEO dessa unidade, do qual ele é o sócio fundador. E a divisão de homens foi para o David Pitton, que é o CEO das unidades básicas e de calçados e bolsas. Só que aí o que aconteceu? O Roberto Jatahy ele não ficou muito feliz com as mudanças. Aí ele ingressou com uma ação judicial contra a companhia. Nós tivemos o autor, Roberto Jatahy, com a ação judicial contra o Alexandre Birman, e a companhia Asas de 2054 entrou como interessado, já que é uma empresa que pertence a eles. Então o que ele conseguiu aqui, na justiça? A unidade de negócios de vestuário feminino continua com ele, a unidade de negócio de vestuário masculino também, e ele permanece na sua função de Chief Brand Officer, o CBO. E além disso, além dessa decisão na justiça, desse processo na justiça, ele também entrou com processo de arbitragem. Inclusive tinham 2 processos de arbitragem, o 325/2026 e o 326/2026. O Alexandre Birman cancelou um e ficou apenas com o 2025/2026. Aqui temos a demanda societária na justiça e mais abaixo temos justamente o processo de arbitragem, que é quando você chama um terceiro para falar, olha, quem é que tem razão aqui? O Roberto Jatahy ou o Alexandre Birman? É isso que vai decidir um terceiro. Esses processos geralmente costumam demorar, então é muito mais fácil se eles conseguirem se entender quem vai ficar controlando o quê. E agora, partindo de abraços, beijos e abraços, a realidade é bem mais dura. E o conflito, meus amigos, desses sócios fez com que o Itaú entrasse em cena para discutir uma possível cisão. Primeiro saiu notícias nos jornais e depois a companhia, ao ser questionada, falou o seguinte, em resposta à notícia divulgada no jornal Valor Econômico, exclusivo, o desenho do plano de cisão e o futuro de Birman e Jatahy, em especial a respeito das supostas discussões envolvendo a cisão da Asas 2154 e potencial segregação dos ativos dos acionistas criadores Alexandre Birman e Roberto Luiz Jatahy, a companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer decisão tomada, operação aprovada, proposta formal ou instrumento vinculativo relacionado a uma eventual cisão da empresa. Isso foi uma resposta que veio ali em maio de 2025. Só que, sobre a Asas ter contratado o Itaú para assessorar em conversas sobre uma eventual cisão, que foi uma matéria do Globo, aí eles já
foram um pouquinho diferentes. Ó. A companhia esclarece que no curso regular de seus negócios e em linhas com práticas adotadas no mercado, avalia continuamente oportunidades e alternativas estratégicas. E nesse contexto, contratamos o Banco Itaú para a prestação de serviços de assessorias financeiras relacionadas à avaliação de diversas oportunidades estratégicas que poderão envolver a companhia, seus controladores ou seus ativos, seus controlados ou seus ativos. Ressalte-se que essa contratação é apenas preliminar e exploratória, visando o suporte em análise econômico-financeira de oportunidades e de possíveis estruturas para as alternativas eventualmente identificadas que até o momento não ocorreram, ou seja, está no radar sim dos controladores uma possível cisão, ou seja, a volta da Arezzo e a volta do Grupo Soma. E nesse último fato relevante, o último comunicado importante divulgado pela companhia, foi justamente o que animou o mercado. Parece que a venda da Farm Rio é um dos fatos que pode destravar valor ou animar aqui as ações ASA 3.